Olá, começa agora o Poder em Foco, um programa de entrevista que te oferece todo domingo às 9 horas da noite uma conversa aprofundada sobre os principais temas do país. Eu sou Renata Varandas e aqui comigo está o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. Muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor, Boa noite, ministro. olha, eu que agradeço e um prazer muito grande aqui começar o ano com essa entrevista. Ministro, estou apresentando o senhor como ministro do Desenvolvimento Social. Só que pode ser que daqui 3, 4 meses, em abril, o senhor já não esteja à frente do MDS, porque talvez o senhor precise dar um reforço no Palácio do Planalto, justamente na Secretaria de Relações Institucionais, que hoje é ocupada pela ministra Gleisi Hoffmann. A ministra Gleisi Hoffmann vai sair para a campanha, então a tendência é que em abril ela se desvincule do Planalto para poder cuidar da campanha. Essa conversa já foi feita com o presidente Lula? Como é que está essa situação? Não, primeiro não. Veja, a ministra, não é, companheira, amiga, Gleisi Hoffmann, ela tem um trabalho extraordinário. Se a gente examina toda a conjuntura da Câmara, do Senado, os avanços, as conquistas que tivemos até 2025, tanto na fase com o ministro Alexandre Padilha, agora com a ministra Gleisi, foram extraordinários. Missões dadas pelo presidente Lula e que tiveram resultados. A reforma tributária, o cashback, que foi muito importante aqui para o nosso ministério, avanços nessa área social, na área de saúde, de educação, enfim. E, assim, o que eu digo é que, primeiro, eu estou muito animado com o trabalho no MDS, né? A missão não é pequena, não é? De um lado, tirar o Brasil do mapa da fome, seguir superando a pobreza, fazer crescer a renda, alcançar uma nova classe média e, certamente, quando, agora, final de março, começo de abril, nós vamos ter, sim, vários ministros e ministras que são parlamentares. Eu, por exemplo, sou senador, mas tenho mandato até 2030. Então, a rigor, tenho condições de permanecer à disposição do Executivo até o final do mandato. E, nessa tomada de decisão, vai competir ao presidente Lula e, certamente, ele vai ter que ali tomar decisões, não é, dialogando com os líderes, com a Câmara, e não tivemos nenhuma conversa sobre isso. Aliás, ainda a semana passada, tratamos sobre as estratégias para o Ministério do Desenvolvimento Social. Agora, é uma tarefa complicada essa de ir para a Secretaria de Relações Institucionais, por exemplo, porque se o senhor for, o senhor também tem o apego ao Ministério do Desenvolvimento Social, o senhor tem os seus projetos, mas de qualquer maneira, não que eles vão ficar de lado, o senhor vai continuar tocando, mas o senhor teria a missão aí de tentar unificar o PT, de tentar unificar ideias. É difícil. Olha, assim, vamos primeiro, certamente quem for ocupar essa área no lugar da ministra Gleisi Hoffmann, em razão de afastamento para candidatura, ela é deputada federal pelo Paraná e tem um ótimo trabalho em relação ao povo do Paraná, acompanha todas as questões. Neste caso, é sempre uma responsabilidade grande. Num ano de eleição, maior ainda, porque além de ter a responsabilidade política na relação com o Congresso, governadores, os prefeitos, ou seja, os líderes da política num país continental como é o Brasil, também tem ali um olhar para o ano eleitoral, como é que junto com os presidentes de partido, junto com a coordenação da campanha, organiza com o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, as condições para um bom projeto e uma vitória em 26. Ministro, o que é mais difícil, matar um leão por dia ou unificar a base do PT? Como agora eu estou na defesa ambiental, não estou mais matando. É mais fácil, Mas né? assim, todas as áreas, né, pela conjuntura com que recebemos o Brasil em 2023, eram complexas, né? Ou seja, não era um jogo de palavras
quando se falava da destruição, não é, de várias políticas. Assim como a gente tem toda essa complexidade na política, também na área social. Quando eu cheguei no ministério com o presidente Lula, ali encontramos o Brasil com 33 milhões de pessoas que não tinham tomado café, almoçado e nem a certeza da janta, não é? Ou seja, na insegurança alimentar. Isso aqui são dados, não é, colocados pela Rede Pensan, reconhecidos também e coerentemente com estudos da FAO, IBGE, e trabalhamos o Plano Brasil Sem Fome, um plano que teve que trazer de volta vários programas em todas as áreas, né? Não se trata só do social. De um lado, o ministro Fernando Haddad, o ministro Alckmin, vários, trabalhando sobre a direção do presidente Lula para crescer a economia. A economia vinha, como diz lá no meu Nordeste, crescendo que nem rabo de cavalo, crescendo para baixo. Então, passou o Brasil, a gente está fechamos o ano de 2025 com um crescimento médio de 3,1%, né, ao ano, na média anual. Isso é extraordinário. Se a gente olha o que aconteceu com o mundo, o Brasil se coloca como um dos países de maior crescimento no mundo no último triênio. O crescimento, com o crescimento da renda, a renda de todos os brasileiros trabalhadores, um crescimento acima de 16%. Os mais pobres, não é, na casa de 40%. Olha só que coisa fantástica. O que significa a mudança também que fizemos, além das políticas de recuperar a alimentação escolar, com o ministro Camilo, trabalhar ali o programa de produção, o Plano Safra, não é? Tanto com os grandes, médios, com o ministro Fávaro, os pequenos aqui com o ministro Paulo Teixeira, a área da pesca, garantir também o acesso, não é? A transferência de renda, o novo Bolsa Família, num modelo em que a pessoa é estimulada ao trabalho, ela tem uma renda que garante ali a condição de acesso ao alimento e quando vai para o trabalho não perde mais o benefício só porque assinou a carteira, só porque regularizou o negócio. Ela passa ali a ter segurança de que só sai do Bolsa Família quando sai da pobreza. E quando sai da pobreza, não sai do cadastro único. Ou seja, quando em algum momento perde o emprego, não volta para a fome, não volta para a pobreza, volta para o Bolsa Família automaticamente. Então, esse modelo fez, por exemplo, a gente alcançar uma condição em que de quase 5 milhões de empregos que o Brasil gerou de 2023 para cá, com o crescimento da economia, próximo de 98% é o povo do Bolsa Família, do Cadastro Único. Olha que coisa extraordinária. E mais de 4 milhões e meio de pequenos empreendedores com o programa Acredita, que tem um primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, no sentido de dar todo o apoio às pessoas para um pequeno negócio, uma pequena empresa. E isso, veja só, alimentando o emprego. 70% dos novos empregos vêm dos pequenos negócios. Aqui com o ministro Márcio França, a gente acompanha, junto com o SEBRAE, junto com o Ministério do Trabalho, o ministro Marinho, não é? E garante essa condição deste bom resultado. E fiquei, é claro, muito feliz, porque isso está ajudando a tirar pessoas da pobreza. Até 2024, segundo o IBGE, a Fundação Getúlio Vargas também, o Brasil alcançou mais de 14 milhões de pessoas saindo da pobreza. Isso é um patamar assim extraordinário. E agora, a novidade é que a gente deve ter fechado com mais de 20 milhões. E veja, quando a gente trabalha o Bolsa Família, não é só transferência de renda, é também a condicionalidade, saúde, educação, e o resultado que eu estou mais comemorando é porque o programa de inclusão socioeconômica que o presidente Lula
criou em 2023, na lei do próprio Bolsa Família, na estruturação do Ministério, ela garantiu, por exemplo, que com todas essas políticas, esses resultados na economia, mas integrado com o social, completamos agora 17,4 milhões de brasileiros que saíram aqui, alguns estavam na extrema pobreza, na pobreza, não é? Eu recebi essa semana passada um garoto, o pai, um pedreiro, não é? Floresta do Piauí, e agora é médico, voltou para trabalhar na sua cidade. Então, ele tirou a família da pobreza para a classe média. Olha que situação, 17,4 milhões de pessoas no Brasil que alcançaram a classe C, B e A, classe média alta. Então, isso aqui é que é uma segurança para não mais voltar para a fome. O trabalho indo para um crescimento pelo emprego, pelo empreendedorismo. Então, eu estou animado, né, com estes resultados. Ministro, até mesmo para desmistificar um discurso que ele é muito aclamado pela direita quando quer atacar o Bolsa Família, que fala que as pessoas que recebem o Bolsa Família, elas não querem trabalhar, né? Que o Bolsa Família é um... Aí a prova. E a gente vê justamente com esses números que é exato... 98%, eu até brinquei, esse dia eu estava num debate, numa audiência pública na Câmara, e todos concordaram, porque, veja, eu digo, assim, parece que quem não quer trabalhar são os outros, porque 98% das vagas, mas é natural, porque o que nós estamos fazendo agora de diferente? É um plano em que a gente faz um busca-ativa, família a família, com as empresas, estados, municípios, com igrejas, com entidades sociais. Qual é a situação daquela família? Aquela família tem onde morar? Não. Então, vai para Minha Casa Minha Vida. A casa daquela família tem pessoas com doenças crônicas, diabetes, compra remédio, aquilo pesa na renda dela. Então, a farmácia popular. Então, há um conjunto de programas, o Pé de Meia, o Gás do Povo, não é? a Luz do Povo, vocês são energia, são um conjunto de programas que garante ali um apoio para a parte da despesa da família. E veja, quando a família tem os cuidados com a saúde, por isso a condicionalidade. Recebe o Bolsa Família, mas e aqui? A mulher gestante, ela está sendo acompanhada? O bebê está sendo acompanhado? Foi vacinado? Como é que está a desnutrição? Como é que não? Que tem algum problema que tem que ser tratado mais cedo? Para ter um brasileiro, uma brasileira saudável. Depois a educação. A educação, está matriculado? Está no ensino infantil? Há pré-requisitos, né, para você estar exatamente. dentro. Uhum. E o estímulo agora para os adultos também. O programa Acredita, a gente qualifica junto com as empresas do comércio, as empresas do turismo, da construção civil, da agropecuária, enfim, de todos os setores. Quais as vagas que vocês têm? Nós temos estas. Então, a gente qualifica para aquelas vagas. O supermercado é operador de caixa, empacotador, é o motorista, é o gerente. E a gente, veja, tem uma situação em que, por conta da melhora nos estudos, boa parte tem nível médio, nível técnico, tem curso superior ou está fazendo. A parceria com as universidades, com a rede federal, os institutos federais, a rede de educação dos estados e do governo federal. Então, isso aqui é uma orquestra que não é fácil, não é? Mas ela dá resultado. Eu estou indo agora a Roraima. Não é? Lá a gente tem ali uma fronteira, ali nesse momento, com essa situação da Venezuela, e a gente recebeu muitos migrantes. A gente qualifica esses migrantes para o trabalho. Agora, dos Estados Unidos, o ano passado, cerca de 3 mil brasileiros que foram deportados. A gente apoia esses brasileiros para, no Brasil, ter a oportunidade de trabalhar. As pessoas que estão, inclusive, cumprindo pena em presídios, egressos, ainda dentro do sistema, como é que a gente prepara para poder não mais cometer a criminalidade, mas também ele ter ali a reintegração à família, ao emprego, a uma atividade. Então, esse trabalho é que faz com que o social
seja uma parte estratégica do próprio desenvolvimento econômico. É com o crescimento dessa base, desse alicerce, não é, daqui dos mais pobres, que a gente faz crescer a renda do Brasil. Por isso que muitas vezes os economistas erram quando faz a previsão do crescimento da economia, porque no PIB tem o PIB dos mais pobres, ou seja, no crescimento do PIB tem ali a produção dos pequenos agricultores, tem a produção, não é, das pessoas que trabalham com confecção, trabalham com a construção civil, trabalham com várias áreas. É o PIB dos mais pobres que ajuda o Brasil a alcançar esse nível elevado de crescimento anual. E esse ano de 26, eu estou otimista. Veja que já começa todo mundo com pessimismo. O ano passado vai crescer 0,9, vai crescer 1, e eu dizia, vai crescer acima de 2,5. Acertei de novo, assim como acertei em 24 e 23. E não é chutômetro, é porque eu estou andando pelo Brasil. Eu já completei 3 rodadas pelo Brasil inteiro, onde eu andei menos 3 vezes. E veja, ali onde eu vou, eu estou vendo o Brasil acontecer. Não é? São mais empresas chegando, são mais empreendedores. Para você ter uma noção, a gente deve ter fechado o ano de 25, não saiu ainda o dado, o Décio lá do Sebrae deve estar preparando, mas eu digo que com mais de 6 milhões de novos pequenos negócios. Novos pequenos negócios. Boa parte pode ir atrás, é o povo, não é, que estava na pobreza, que agora está buscando uma oportunidade. O presidente Lula criou um fundo garantidor federal. Um fundo garantidor federal. Os mais pobres não conseguiam nem entrar no banco. Quando chegava lá, era juro de 50% ao ano. Então, porque pergunta, peraí, você tem um avalista? O mais pobre, como é que ele vai ter avalista? Você tem um bem para dar como garantia? Ora, ele não tem muitas vezes nem onde morar, como é que ele vai ter um bem de garantia? E é interessante que quando a gente chega com o fundo garantidor, isso aqui está resolvido. É o governo federal que é o garantidor. Sabe qual é a inadimplência? O Banco do Nordeste do Brasil fez 14 bilhões que a gente deu de investimento, do Acredita, fez um estudo, o Banco do Nordeste. E o chamado Acredita no Primeiro Passo, que é aquele mais simples, 0,36% de inadimplência. Os mais pobres, Renata, além de tudo, são honestos, ou seja, pagam o crédito. É muito mais do que o rico, né? Eu queria saber qual é a inadimplência A inadimplência dos outros chega a 15 vezes maior do que a dos mais pobres. Então, eu digo que isso aqui que era tratado, não é, com esse preconceito, que infelizmente alguns líderes tratam, é um tesouro do Brasil. Eu digo, é um tesouro do Brasil. O cadastro único é um tesouro que o Brasil precisa, não é, abrir esse tesouro, dar oportunidade e, dando oportunidade, as pessoas abraçam. Eu vi situações, agora, esses dias eu estava visitando uma situação interessante lá no Tocantins. Eu fui lá em 2023 e uma pessoa, ela tinha uma ideia de montar um mercadinho. Ela tinha uma venda, ela saía vendendo, comprava coisas nos atacadistas e vendia ali na porta de casa. E a gente, vendo ela no Bolsa Família, apoiou a família dela, qualificou, deu assistência, agora é dona de um mercadinho. Não é? E assim, no Rio Grande do Sul, aquelas pessoas que foram ali abaladas, atingidas, a gente foi lá e apoiou, e agora na região norte, né, nós estamos com uma experiência extraordinária, que eu estou animada com ela. O Brasil é reconhecido no mundo inteiro como um país eficiente para tirar da fome, tirar pessoas e tirar famílias da fome e tirar da pobreza. E agora, no arquipélago de Marajó, com o governador Helder Barbalho, com os municípios, com todos os líderes, com o setor empresarial, com as entidades, nós estamos trabalhando um plano, como é que a gente tira municípios, regiões da pobreza. Então, tem água? Não, vamos resolver a água. A rede de educação, como é que a gente mede pobreza? É o Índice de Desenvolvimento Humano.
baixa escolaridade, baixa renda, baixa expectativa de vida. Isso aqui é a medição da pobreza e que gera muita desigualdade. Agora, a gente chega lá e o que falta nesse município na educação? Vamos apoiar. E o Ministério da Educação, todo mundo ali apoia. A parte urbana, não é? Como é que a gente faz para ter qualidade de vida? Tem unidade de saúde, tem água, não é, potável, não é? Só o nosso ministério, com o do ministro Valdez, os outros, um investimento grande nessa área com o governador Helder, garantindo calçamento, asfalto, estrada, energia, comunicação, garantindo as condições da atração e organização e apoio para os investimentos, é o açaí, é o búfalo, é o pescado, é o turismo, ou seja, quando a gente começa a trabalhar, é um plano de longo prazo, lá a gente fez um plano para 10 anos, para ver se a gente vai levar... Aquele município que está com um índice de desenvolvimento humano 0,4, 0,5, ou seja, baixo ou muito baixo desenvolvimento, como é que a gente leva para médio, para alto desenvolvimento? Isso aconteceu com o meu estado, o Piauí. Eu fui governador do Piauí e esse projeto continua lá com o governador Rafael. A gente era o mais pobre do Brasil, tá? IDH 0,4, no começo desse século, em 2002, 25 anos atrás, o mais pobre do Brasil. Muito baixo desenvolvimento, IDH 0,4. E Guaribas, a cidade mais pobre do Brasil. O presidente Lula abraçou e a gente trabalhou junto. E resultado, hoje o Piauí está com IDH 0,73, não é? É alto desenvolvimento, caminhando para muito alto desenvolvimento. É o quarto melhor em educação, já é o 16º na expectativa de vida, somos o 18º na área da renda, que é onde a gente ainda precisa melhorar. Mas eu digo, se é possível no Piauí, é possível em qualquer lugar. Brasília, um lugar desenvolvido. Mas e o sol nascente ali? Por que a gente não coloca ali um apoio? Estamos lá trabalhando com o governador Ibanez, independe se é da base do governo, se não é, a ordem do presidente é trabalhar com quem quer trabalhar. E assim, as 27 unidades da federação. Então, esse caminho é que nós temos que acelerar, porque não adianta eu ter aqui uma elite bem desenvolvida de municípios e aqui embaixo a pobreza, ou às vezes lá dentro daquele próprio município uma região, um bolsão de pobreza. É preciso olhar, e aí não tem jeito, setor público, setor privado, o social integrado com o econômico. Eu coordeno uma Câmara, que é a CAISAN, é uma Câmara interministerial com 24 ministérios e tudo que tem debaixo dele. E a gente está avançando nessa direção. Ministro, a pasta do senhor é uma pasta que tem um dos maiores orçamentos justamente por conta do Bolsa Família. E por isso sofre também tantas críticas, porque é um dinheiro ali que para uma parcela da população é um gasto, para outra parcela, na verdade, é um investimento. Como fazer isso, ter crescimento sustentável e equilibrar com esse gasto, que na verdade é um investimento na população? Primeiro, uma observação. Muitas vezes, o presidente do Brasil, ele recebe títulos de doutor, honoris causa de fora. Muita gente acha que é uma homenagem. Não é só uma homenagem. O presidente Lula, uma pessoa que é fantástica, porque não teve as oportunidades que eu e você, por exemplo, tivemos de estudar na época dele, assim como muita gente, mas é uma pessoa que tem no seu entorno, não é, bons professores e ele tem uma capacidade de captação muito grande. Ele tem teorias que o mundo abraça. Por exemplo, quando ele diz, quando eu tenho muito dinheiro na mão de poucos, o resultado é pobreza, o resultado é fome. Porque não há distribuição aí, né? Exatamente. Quando a gente consegue um pouco de dinheiro na mão de milhões, de muitos, como é o caso do Bolsa Família, como é o caso do Pronaf, não é, do Acredita, desses programas que também os estados têm, a gente trabalha muito com os estados e os municípios, ali nós temos a condição de desenvolvimento.
não é? Ou seja, você garante a redução não só da fome e da pobreza, mas aumenta consumo, que chega também lá no supermercado, lá na indústria, chega em todas as áreas. Então, eu conto isso para lhe dizer que o Ministério, ele tem um orçamento grande e a forma da gente reduzir a despesa é superando a pobreza. Olha só o efeito. Quando eu assumi, 22 milhões de pessoas no Auxílio Brasil. Ali, eu estava, assim, já não tinha mais o cadastro único, já não tinha, a rede SUAS estava com um valor de 40% do que era o pactuado para o repasse. A gente já recuperou, nem alcancei ainda o necessário, nós chegamos a 80% do pactuado neste ano de 25. E veja, quando a gente começou a trabalhar, muita gente que tinha o direito estava fora. Se ao Eram entrar... os invisíveis que eles chamavam? Exatamente, cerca de 6 milhões de famílias até estavam no cadastro, mas não acessavam o benefício. A politicagem, enfim, a desorganização não permitia. Por isso que a fome chegou a 33 milhões de pessoas. E quando a gente fez um busca ativa, em tese, eu teria de 22 milhões alcançado aí perto de 28 bilhões, tá? E só que a gente também foi para dentro do cadastro. Tinha muita gente que nem o direito tinha. Gente que tem salário de 10 mil por mês e estava recebendo Auxílio Brasil. Fraude. Então, fraude com documento falso, fraude de toda ordem. Quando, junto com o TCU, com a Rede Federal de Fiscalização, a CGU, a gente garantiu ali a eficiência, a gente tirou muita gente, foram 34 bilhões por ano, segundo o próprio TCU, de fraudes, né? Então, olha só que situação. A eficiência também veio por garantir chegar para quem precisava. Por isso que o Brasil saiu do mapa da fome. A fome, que tinha alcançado um patamar de 8% da população, fome grave, né? Aquela, lembra do Yanomami ali? Só o couro e o osso? É a fome que mata, a fome que causa sequela. E a gente deve ter fechado 25 abaixo de 1%. Né? A FAO já registrou 1,2% no ano de 24. Então, isso é eficiência. Mas não só o tirar da fome, como eu disse, é a superação também da pobreza. E olha só o efeito. Provavelmente, a gente teria ultrapassado de 200 bilhões para o Bolsa Família ano. A gente fechou o ano passado 158 bilhões e meio. Tá? Então, eficiência. Então, garantir que a gente tenha essa integração, a reestruturação, aqui o Sistema Único da Assistência Social, o Sistema de Segurança Alimentar, integrado com educação, com saúde, com a área do trabalho, a área relacionada à segurança, ou seja, todas as áreas, é o que traz esse resultado. Não é um trabalho do Wellington Dias, não é um trabalho só do MDS, ou seja, é um trabalho que envolve milhares de pessoas. É uma orquestra com aí mais ou menos 1 milhão de pessoas em todas as áreas, trabalhando todos os dias. Hoje, a gente tem quantas famílias recebendo o Bolsa Família? Fechamos com 18 milhões 600 mil famílias, aí aproximadamente 48 milhões de pessoas. E, como eu lhe disse, no modelo tem o cadastro único, tem pessoas que estão no Bolsa Família e outras que não estão no Bolsa Família. Porque quando sai do Bolsa Família, porque superou a pobreza, ela permanece no cadastro único. Mesmo quando alguém como o Jardel, que é o médico que eu falei, que me visitou, mesmo quando a família sai do Bolsa Família e vai para a classe média, a gente acompanha por no mínimo 3 anos. O que aconteceu? Deu certo, não deu certo? A empresa deu certo? O emprego deu certo? A gente criou, inclusive, já um modelo, como eu te disse, que o mundo todo hoje está também pedindo parceria para fazer, é que quando a pessoa eleva a renda, ela de primeiro saía, ela agora ainda fica numa faixa de transição por 12 meses, recebendo a metade.
Porque aí você também não penaliza a pessoa, né? Exatamente. Uhum. E isso tem um dado interessante, é a minha própria experiência de vida do presidente, a gente conversa muito. Quando a pessoa vai para o emprego, e às vezes é o primeiro, tem gente que é a primeira pessoa da família que consegue um emprego de carteira assinada. Ali, ela quer ter segurança que aquele emprego é para valer. Claro. O patrão quer ter segurança se aquele empregado dá conta. Então, 12 meses é uma maturação muito importante para esse alcance. E, como eu lhe disse, mesmo depois que supera a pobreza, mesmo quando vai para a classe média, não sai do cadastro. Então, no cadastro, nós temos 94 milhões de brasileiros. Aqui não é só renda, tem brasileiros que estão ali, porque pessoas com uma deficiência, pessoas que são imigrantes, né? Os migrantes, quando a gente recebe as pessoas agora que vêm de uma situação de vulnerabilidade, a população em situação de rua, tem a situação de, por exemplo, mulheres que são espancadas, nós estamos aí segurando firme a bandeira, não é? Para que a gente tenha o enfrentamento da violência contra as mulheres, aí junto com a nossa ministra Márcia Lopes, a própria primeira-dama, a dona Janja Lula da Silva, e o presidente assumiu com o vice-presidente, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, essa bandeira. Inclusive, nós, os homens, que temos que estar na linha de frente, né, ao lado das mulheres no combate à violência. Então, o que eu estou Vocês deviam contando fazer isso um para você cadastro entender. único contra o agressor. Exatamente. Se a gente não tiver uma política capaz, não é, de ter assim bastante firmeza, não é, é crime, vai ter que pagar como crime, não é? Não adianta ter ali a prevalência, não é, de uma tradição machista protegendo pessoas que termina esfaqueando, matando como assim um animal. Então, a mulher cada vez mais tendo a condição de ser tratada, não é, como natural, não é, na relação entre homens e mulheres, entre as pessoas. E hoje a gente vê tantas mulheres chefes de família, né, estando à Bolsa frente. Família é a prova, viu? Exatamente, Pra você ter uma exatamente. ideia, 70% dos novos negócios, pequenos negócios do Acredita, são mulheres. Não é? O Bolsa Família, 80%, a cabeça da família são as mulheres. O presidente Lula ele tinha uma visão, ainda, ele tem sempre esse olhar com a mãe dele, e ele faz questão de colocar a renda na mão das mulheres. Quando o dinheiro chega ali, a mulher não vai estar gastando com jogo, não é? Ou seja, ela vai aplicar o dinheiro naquilo que a família precisa, na alimentação, e é verdade. E também no cumprimento, não é, da contrapartida, na educação, na saúde, no trabalho, na qualificação, dá bom resultado. Ministro, qual que é o cenário ideal daqui a um tempo? Hoje a gente tem 18 milhões de famílias recebendo o Bolsa Família, mais de 90 milhões, né, no Cade Único. A ideia de cenário ideal é que esse número vá sempre baixando para cada vez menos a gente tenha que aportar recurso? Exatamente, não só a questão da economicidade, mas veja, é que nós somos um país com, eu digo que tem que checar o censo ainda último, porque eu acho que ele teve muita falha, mas já são 216 milhões de brasileiros reconhecidos. Ora, neste país, nós chegamos, não é, a 9% na miséria em 2021. 9% na miséria. Agora, a gente conseguiu reduzir para 3,5%. O ideal é alcançar abaixo de 2,5%, não é? Porque quanto mais próximo de zero, o ideal é zero. Tá? Então, Onde que está esse gargalo, ministro? Quem são, quem é esse 3,5, 2,5? Quem são essas aqui nós pessoas? temos algumas situações de complexidade. Você vai reduzindo, 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 e ali, quando chega, população em situação de rua, então, ali teve um problema da sociedade, a família, a dependência química,
né, dependência de álcool, crack e outras drogas, aqui também tem complexidade. A situação, por exemplo, de pessoas que vieram da população indígena para as cidades e ali precisam ser apoiadas, elas têm uma cultura diferente da nossa, é preciso respeitar e ver como encaminhar adequadamente. Por isso que o Brasil tem uma coisa extraordinária, é um sistema, não é, com 12 mil unidades em todo o Brasil, que são os centros de referência da assistência social e as equipes. Aqui tem o cadastrador, o psicólogo, assistência social, tem ali as pessoas que cuidam de uma quantidade de outras pessoas. Tem um centro de referência especializado. O CRAS, esse centro de referência aqui, é como a unidade básica de saúde lá na saúde, é a atenção básica social, né, que a gente chama de a política da proteção social básica. E tem situações como essa que eu falei, população em situação de rua, problema de saúde mental, deficiências mais elevadas, pessoas que têm uma situação de impedimento ao trabalho, né, por conta da idade avançada, e na idade avançada não tinha previdência, vem para o Bolsa Família ou vem para o BPC, que é o benefício da prestação continuada. Pessoas que são totalmente dependentes. Eu e a minha esposa Regiane somos pai da Daniele, completou agora 28 anos, e ela é autista tipo 4. Ou seja, para banhar, para comer, para qualquer coisa, ela precisa do apoio de alguém. Então, nós temos uma quantidade significativa de pessoas com deficiência. Então, eu digo, nunca vai ser zero, porque nós, no mundo inteiro, nunca. Por isso que no mundo inteiro, 2,5 é um patamar considerado, não é, dentro da normalidade. Nós, para você compreender, chegamos a 28%, não é? 28% da população. Dentro do cadastro, 45%, mas aqui uma parte não é problema de renda, mas outra parte quando uma mulher sofre violência em casa, o primeiro que chega é o Bolsa Família, ali, não é, com o aluguel social, a garantia da proteção, e a gente apoia. Lembro-me de uma jovem lá em Fortaleza, no Ceará, 2023, a gente a acolheu, e ela foi para a casa da mãe, e ali o sonho dela era, ela tinha aprendido a trabalhar, né, como cabeleireira, mas não tinha um certificado. Então a gente apoia, ela foi fazer uma qualificação num dos melhores salões de beleza, trabalhou tão bem que ganhou o direito ali de uma cadeira. Pronto, ela fez ali um arrendamento de uma cadeira no salão de beleza. E depois, pelo programa Acredita, nós apoiamos e ela montou o seu próprio salão de beleza. E eu fiquei emocionado em ver ela dizer, olha, de primeiro eu era Patrícia do Bolsa Família. Depois passei a ser a Patrícia do salão de beleza. Agora eu sou Patrícia empresária. Ou seja, quantas pessoas que em 23, 24 estavam no Bolsa Família e agora estão assinando a carteira de outras pessoas. A Amazon, por exemplo, está qualificando 500 mil pessoas. O Carrefour já vai para perto de 25 mil empregos, a Coca-Cola, as empresas do setor de energia, aqui a Enel Energia, em Brasília, outro dia eu fui lá em um depoimento, a gente foi com uma delegação estrangeira que queria conhecer a experiência, e uma jovem, né, que foi apoiada, fez o curso de eletricista, ela agora é a chefe, né, e ela saiu da pobreza, e ela conta que quando começou a trabalhar, o sonho da mãe dela era comer uma maçã verde. Nunca tinha comido uma maçã verde. E aí foram do supermercado. E ela ficou ali acompanhando. E ela, minha filha, eu posso botar isso? Pode, mãe, pode botar o que a senhora desejar. Aí imagina, ela disse que chorando ali, com aquela jovem. E aí chegou lá na maçã. E ela percebeu que ela ficou olhando. Mãe, pegue quantas maçãs verdes você quiser. Então, é isso que eu acho que o Brasil tem que olhar. São pessoas que querem só uma oportunidade. Uma oportunidade, todo mundo que cresceu
Quem já viveu a pobreza e cresceu foi ajudado por alguém. O governo pode ajudar milhões, é isso que estamos fazendo. Ajudar milhões. Então, eu digo que é um trabalho que eu faço com o coração, porque eu vivi a fome e a pobreza, eu vivi a insegurança alimentar, né? Não ter a certeza da comida do dia seguinte. Você ir dormir, passar a noite sonhando com comida. Com uma maçã verde. Com uma maçã verde. Né? Imagina, uma maçã para a minha geração, a minha família, era coisa do outro mundo. E eu fui apoiado por pessoas, foi a educação, né, que me fez crescer. E eu só tive condição da educação pelo apoio dos meus pais, a minha mãe principalmente, para garantir. Então, isso é o que a gente precisa fazer e é bom para o Brasil. Queremos ser um país de classe média gigantesca. Eu digo, não só reduzir a extrema pobreza de 9% para 3,5%, mas chegar abaixo de 2,5%. Garantir que a gente tenha a redução da própria pobreza, ela estava em 37%, a gente está fechando abaixo de 20% em 2025, né? Tem que descer a um patamar muito mais baixo. E, do outro lado, crescer a classe média. Olha o que eu te falei com emoção. Quando a gente alcança 17,4 de milhões de pessoas que estavam aqui na baixa, na classe D e E, né? Baixa renda e pobreza e extrema pobreza, e agora foi para a classe C, B e A, foi para a classe média alta, é o médico, como, né, novamente, eu trago aqui o jovem Jardel, mas lá em Guaribas, aquela cidade do Fome Zero, um jovem chamado Natanael veio com a família dele, porque o Piauí era o mais pobre e Guaribas era o mais pobre do Piauí, onde mais tinha fome. E lá no Parque Nacional Serra da Capivara, lindo, Serra das Confusões, muito bonito lá. E aí o presidente Lula entregou para aquela família de um jovem chamado Natanael, que tinha 8 anos na época, um cartão do Fome Zero. Eu lutei muito para mudar esse nome, por isso que depois, graças a Deus, botaram Bolsa Família. Andar com o cartão da fome, é um negócio meu. E aí, esse Natanael hoje é um advogado com carteira da OAB, formado, casado com uma jovem que também é advogada, estão na classe média. É isso que faz não só o Bolsa Família, mas as várias políticas, o ProUni, né, a condição do FIES, as condições da educação descentralizada. E, olha só, uma coisa interessante, quando a gente olha para trás, né, a gente vê que quando alguém chega na condição de renda, ganha a classe média e a classe alta, porque aquilo aumenta o consumo. Ao aumentar o consumo, é mais gente podendo comprar no comércio, poder ter lazer, turismo, poder garantir as condições de viajar, então mais ônibus, mais empresas aéreas. É isso que a gente está colocando. E o Brasil ganha uma força-trabalho. Se eu pudesse destacar um ponto que é novidade, a gente verificou que das pessoas em idade de trabalhar que não estavam trabalhando, nós temos muitas pessoas que o problema era porque ela cuida de outra pessoa, principalmente mulheres. Cuidam de crianças, por isso não pode estudar, por isso não pode trabalhar em determinada fase da vida. Cuidam de uma pessoa com deficiência, cuida do pai, cuida de um idoso. E muitas vezes essa pessoa anula a sua vida para se dedicar ao outro, não remunerada normalmente. Agora, nós criamos, e a doutora Laís Abrama, que coordena, o presidente Lula mandou para o Congresso, é lei, é programa, e estamos trabalhando a política de cuidados e família. Criamos a Cuidoteca. Eu estava, coincidência, ontem em Teresina, a Gabriela é uma ex-prefeita, e ela me contando que ela trabalha num programa de qualificação junto com a Universidade Federal. E ela disse, a coisa fantástica, ela falou lá
município, me parece que Sigefredo Pacheco, lá tem uma sala em que crianças, pessoas com deficiência, idosos, são cuidados enquanto a mulher está ali se qualificando. E ali a gente está tendo duas situações. De um lado, creche, escola de tempo integral, cuidoteca, alternativas para que a mulher possa cada vez mais poder estudar, trabalhar, ter vida, ir no salão de beleza e poder ir para um lazer. Não é? Então, isso aqui vai fazer a diferença. Eu estimo que 2,5 milhões de pessoas poderão vir para a inclusão socioeconômica por conta da política de cuidados, integrada, claro, com a educação, com o financiamento, com o emprego, com um conjunto de outras políticas. Ministro, a gente tem mais 3 minutinhos. Eu passaria aqui horas conversando com você sobre esse assunto, mas para terminar, o senhor falou, a gente quer que o Brasil vá para a classe média, porque isso aumenta consumo, tem esse lado, mas eu lhe pergunto, existe também um outro lado, que é da elite, que não quer que o Brasil vá para a classe média, que é a elite que tem tanto preconceito com programas e chama de programas assistencialistas, justamente porque na hora que você qualifica sua mão de obra fica mais cara e essa elite patronal, ela vai ter menos condição de ter pessoas ali trabalhando em torno e ganhando um salário, porque quando você está qualificado, você quer receber mais, né? Então, existe também o outro lado dessa elite do Brasil que não quer que o Brasil vá, de fato, para a classe média? Só para terminar. Infelizmente, eu digo que não para todos, né? Eu acho que eu vejo muita gente da classe média alta que colabora, que participa. Não é? Eu estou falando aqui eu estava esses dias numa agenda com a Ambev e quando eu comecei a falar do programa, uma jovem começou a chorar. E ela é uma executiva da Ambev. E aí eu perguntei, puxa, desculpa por estar te emocionando. Ela disse, não, é que eu estou me lembrando da minha história. O que você está falando aqui é minha história de vida, tá? Ela foi a primeira pessoa da família dela a pisar o pé numa universidade. Ela foi a primeira pessoa, não é, a conseguir um emprego, um salário, né? Então, e é uma executiva de uma empresa desse tamanho. Agora, infelizmente, tem um grupo pequeno, menor, graças a Deus ele é menor, mas o ideal é não ter ninguém assim, que ainda é muito egoísta. A gente, infelizmente, precisa ter um cuidado para não construir uma sociedade em que, para crescer, eu piso no pescoço do outro. É um absurdo, o salário mínimo está crescendo. Puxa vida, quando o salário mínimo cresce, cresce a renda, cresce o consumo, cresce todo mundo. A gente fica admirando países da Europa. Eu queria que o Brasil fosse assim uma França, fosse, sei lá, a Noruega. Tá bom, mas lá superaram a pobreza. Lá, a renda, o salário base, o salário mínimo de lá, é $800 a 2.000 euros, sei lá. Então, o Brasil, a gente está comemorando ter passado de $300 o salário mínimo. Então, temos que dar passos ainda para isto, para que o salário mínimo seja capaz de suprir aquilo que são as necessidades básicas. Então, eu digo que, infelizmente, ele tem isso, mas quero aqui dar um testemunho. São pessoas dos mais variados setores que se apaixonam para colaborar. Só é possível os resultados que estamos trabalhando, de um lado, porque o presidente do Brasil, o presidente Lula, botou os pobres no orçamento mesmo, né? Botou os pobres no orçamento. E, aqui ninguém gosta de dizer, mas botou os mais ricos no imposto de renda. Quando você aprova, por exemplo, a isenção de impostos para quem ganha até 5 mil, eu estou falando de quem ganha 60 mil por ano. Ou seja, esses pequenos negócios que muitas vezes tinham medo da formalidade, agora vêm para a formalidade, porque o medo era do imposto. E agora até 60 mil do seu faturamento, a renda líquida até 60 mil, ele é isento, não é só o assalariado, é no campo, é na cidade. Então, é uma lei extraordinária. Nós vamos ter agora o cashback, esse imposto indireto, né, que as pessoas pagam, imposto de renda, ICMS, etc. Os mais pobres vão ter a devolução,
porque ainda é uma injustiça social. Eu fiz um estudo quando estava no meu primeiro, estou no segundo mandato de senador, no meu primeiro mandato de senador, em que, enquanto os mais pobres pagavam, em média, 41% da sua renda de impostos, imposto indireto, é o ICMS, é imposto sobre o combustível lá da motoca dele, é o imposto sobre a energia, não sei o quê, enfim. E ele termina pagando, aquela família, 41%. E os mais ricos, 10%, 12%. Olha que... Então, isso gera desigualdade. O Brasil tem que comemorar, sim. A gente estava com 43% na classe média em 2021, 2022. Agora, a gente subiu. Em 2014, já chegamos a 50,1% dos domicílios na classe média. E eu acho que a gente fechou aí já caminhando para 53% na classe média. O que é que isso significa? Significa, primeiro, menos custo Brasil, mais produtividade, mais inclusão socioeconômica, mais consumo, mais capacidade, não é, de colocar aumento na exportação. Eu visitei no Pará jovens que estavam no Bolsa Família, agora saíram da pobreza vendendo açaí, uma floresta produtiva, açaí, cacau, café, enfim. Então, é esse Brasil que eu acho que todo mundo tem que olhar. Não tem felicidade, não é, para ninguém isoladamente. Individual, né? Não vai ter. Eu acho que aí eu sou cristão, Jesus Cristo faz um ensinamento quando perguntam, mestre, e qual é o maior dos mandamentos? E ele diz, o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, mas também amar ao próximo como a ti mesmo. Quando a gente, isso aqui, por isso que eu me emociono, quando a gente faz ao outro, a gente fica mais feliz do que o outro. Né? Quando a gente, e principalmente quando te ajuda de forma concreta. Esses dias eu estava acompanhando um grupo de colegas meus da Caixa Econômica, muito feliz, porque ajudaram a implantar um projeto de piscicultura. Ajudaram ali a garantir a casa para as pessoas que não tinham casa. Você sabe o que é alguém que a vida inteira nunca teve uma casa e agora recebe a chave, e se é do Bolsa Família, recebe a quitação. Foi isso que o presidente Lula fez, quitando, inclusive, o Minha Casa Minha Vida do passado. Então, eu digo que o Brasil, caminhando nesta direção, a gente vai alcançar mais de 2/3 na classe média, que é o ideal, é o que os países com desenvolvimento pleno alcançaram. A gente vai ter uma sociedade, não é, com menos conflito, com menos, vamos dizer assim, até mesmo a violência, não é toda a causa que ela tem em todas as classes sociais, mas ela é de certa forma, uma revolta, uma falta de alternativa. Se eu não tenho emprego, chega o PCC e te dá aqui um revólver para você trabalhar. É isso, o Estado tem que chegar, tem que, não é, de um lado, dar conta, não é, de criminalizar e fazer a lei valer para o PCC, mas tem que ter aqui um olhar para aquela pessoa ter a condição de trabalhar. Então, eu estou bastante animado, você vê, acho que 2026 vai ser um ano ainda melhor, com boas e importantes vitórias para o Brasil. E, é claro, o nosso governo quer estar ao lado do povo brasileiro mesmo. Ministro, queria te agradecer muito por essa entrevista. Um bom 2026 para o senhor e volte sempre. Obrigado. Espero trazendo boas notícias. Com certeza. Obrigada a você que esteve com a gente. Eu espero vocês no próximo domingo, às 9 horas da noite. Boa semana. Tchau, tchau.